Boa noite a todos. É sempre uma honra, né, e ficamos muito agradecidos com a oportunidade de nos encontrarmos aqui representando a nossa escola, a nossa instituição. E nós gostaríamos de fazer apontamentos despretensiosos a respeito do respeito à diversidade cultural e como isso pode levar à aproximação entre as nações. O preconceito é muitas vezes um julgamento, né, feito a priori, feito um pré-conceito, né, e nem necessariamente ele tem bases racionais ou base factual. Muitas vezes é baseado simplesmente em impressões que a gente tem a respeito do outro, a respeito de uma cultura diferente, né, a respeito de alguém que a gente desconhece, mas que a gente ouviu falar alguma coisa. E isso não é um fenômeno recente, isso é uma característica do ser humano. Né? Nós vamos encontrar isso em todas as épocas da humanidade. Por exemplo, na Roma Antiga, né, já se chamavam os povos que não falavam latim de bárbaros. Né? E hoje a gente tem o conceito, né, da barbárie, vamos dizer assim, né, como tudo que ligado a algo mal, algo pejorativo, algo negativo. Né? E desde aquele tempo, então, já vinha associado. Os povos que não falam o que nós falamos, ou os povos que não têm a mesma cultura que a gente, né, são bárbaros. Ou seja, um preconceito que a gente observa, né, que vem de longe. A própria Grécia Antiga, né, que foi o berço de toda, né, os fundamentos da nossa cultura, a gente vai encontrar os cidadãos apenas, né, os cidadãos atenienses, por exemplo, com o direito a voto. Se você não tivesse, né, não fosse cidadão ateniense, mas podia viver toda a sua vida, né, toda não, né, mas quando você chegou criança, né, em Atenas, mas não era cidadão ateniense, você não tinha os mesmos direitos, era considerado, né, uma pessoa à parte, né, mais um traço de preconceito, ainda que tivéssemos, né, todo aquele berço de cultura lá. Então a gente observa isso em todas as épocas da humanidade. E interessante que há um contraste aí que, ao mesmo tempo, né, em todas as épocas da humanidade, nós tivemos luminares da espiritualidade que vieram pregar a compreensão, a solidariedade, a tolerância. E só que esses conceitos, né, muitas vezes para a gente ficam muito distantes. Quando a gente está acostumado a ficar muito no intelectual, no racional, e aí alguém traz um outro aspecto, né, bem distante, como a espiritualidade, às vezes fica difícil da gente fazer a ligação. E a gente, né, queria propor justamente isso, né, uma ligação simples, despretensiosa, como nós dissemos, entre um aspecto e o outro. Como é que a gente pode, né, então, chegar a esses aspectos espirituais de solidariedade, de tolerância, de compreensão, de amor, de paz, realmente, né, a partir desse respeito ao próximo? Nós pegamos uma historinha muito simples, mas que me chamou a atenção alguns dias atrás. Era intitulado O Prato de Arroz. E dizia que um ocidental, né, pode ser um americano, um brasileiro, estava no cemitério, à beira de um túmulo, colocando as suas flores. Né? E aí chega ao lado dele, muito obrigado, chega ao lado dele um chinês com um prato de arroz, né, e coloca, né, no túmulo do seu ancestral ali um prato de arroz. E aí o cara não se contém, né, e pergunta, mas você acredita mesmo, né, que ele vai comer esse prato de arroz? E o chinês vira para ele e diz, claro, na mesma hora que o seu vem tirar as flores. Né? Então a gente percebe, né, que há uma diferença cultural. Né? Um acredita que botar flores está correto, né? O outro acha que oferecer, né, a comida, o arroz, né, está correto. Basicamente, né, são simples pequenas diferenças culturais. Mas a gente precisa fazer, né, esse esforço de vencer essas barreiras, de conhecer o outro, de conhecer a cultura do outro, né? De conhecer a cultura daquele que está muitas vezes longe de nós, de quem a gente desconhece. E nesse sentido, nós vemos um aspecto muito interessante. No passado, as distâncias eram muito grandes, a gente pode colocar assim. Para se viajar, por exemplo, daqui até a Europa, né, alguns séculos atrás, se levava meses. Né? Precisava-se pegar um navio que ia demorar, né, sabe, às vezes não tinha certeza, né, se ia chegar do outro lado do oceano. Né? Dependia do vento, dependia de uma série de questões, as pessoas morriam no caminho, adoeciam, às vezes nem chegavam. E hoje, né, nós atravessamos o oceano em questão de poucas horas. Né? Nós saímos de manhã lá do Brasil e chegamos aqui de noitezinha, né, prontos para descansar. Da mesma forma, né, atravessamos o mundo, né, em qualquer direção, nas mesmas condições. A tecnologia, em termos de comunicação, principalmente, né, seja
internet, seja telefonia, tudo nos permite conversar instantaneamente, né, transmitir, né, a nossa imagem instantaneamente, fazer uma teleconferência, uma videoconferência com pessoas do outro lado do planeta, independente do fuso horário, independente do que for. Então isso tudo aproxima mais as nações. E essa aproximação gerou a necessidade de começar a conhecer, porque expandiram-se os horizontes e começou-se a fazer comércio, né, interação, negócio com outros povos. Então, a questão de há algumas décadas, houve um alemão que começou a estudar as diferenças entre as culturas. E ele estudou durante cerca de 2 décadas, durante cerca de 20 anos, 53 países diferentes e os seus aspectos culturais. Esse alemão era Gerd Hofstede, ou Gerhard Hofstede, depende de como a gente usa. Ele pesquisou vários aspectos, né? Ele definiu basicamente 5, mas 2 nos chamam mais atenção. Nós gostaríamos de salientar especificamente 2, né, de forma mais intensa. A relação com a autoridade, como, né, diferentes povos lidam com a autoridade. Alguns povos, né, exigem ou sentem a necessidade da democracia. Outros, né, sentem a necessidade ou exigem para ter um controle maior sobre a nação, sobre si próprios, né, uma autoridade maior, quase que um autoritarismo a gente consideraria. Né? E se a gente não respeita esses aspectos da cultura, a gente encontra dificuldade de se relacionar. Por exemplo, ele menciona que empresários americanos tinham dificuldade de se relacionar com grupos indianos. Por exemplo, eu tenho um colega meu, né, que está no mesmo nível profissional do que eu, e eu vou dar uma sugestão para ele, ou eu percebo que alguma coisa está errada e vou ajudar ele a corrigir, muito pouco provável que ele vá me ouvir. Tem que ser o chefe dele que tem que dizer para ele que aquilo está errado, para ele mudar o comportamento ou mudar a maneira de agir, para que ele adote um novo comportamento, mesmo que ele compreenda e concorde comigo. Né? Então, porque ele lida de forma diferente com a autoridade. E se eu não interpreto isso, se eu não conheço isso, né, o que acontece? Acaba gerando um desentendimento. Né? E eu acabo achando, né, esse cara, né, ou aí esse cara é de uma nacionalidade diferente. Aí eu já extrapolo, né, para não, esses caras, ou essas pessoas, né, ou todos dessa nacionalidade, ou todos dessa raça, e assim a gente vai. Então, Hofstede defendia essa ideia, nós precisamos não julgar as pessoas de acordo com a nossa cultura. Nós precisamos identificar a cultura deles, né, identificar a cultura de quem nós estamos lidando, conhecer essa cultura, e então agir de acordo com aquela cultura. Nós é que precisamos nos adaptar à cultura do outro para que a gente possa, então, possamos nos relacionar com eles. Esse é o primeiro princípio. Depois, ele diz que a gente tem que se dar conta, né, realmente da existência de tudo isso. Se nós não nos dermos conta, não aceitarmos que existem essas diferenças, a gente não vai nem fazer o esforço, né? Então, há esse aspecto. Eu preciso identificar, existem as diferenças. Né? Não adianta eu pensar que, não, eu é que estou certo. Não, cada um tem a sua maneira de ver o mundo. E nós precisamos nos adaptar. É óbvio, né, que há limites para tudo. Né? Há questões que às vezes a gente vai entender que certas culturas, né, podem ser mais permissivas e nós não concordarmos com isso. Tudo bem, é um direito também, né? Mas há necessidade de respeitar o outro até determinado ponto. E esse respeito é justamente, né, o que traz a possibilidade da gente conviver. Basicamente, a ideia dele era justamente colocar o seguinte: se nós conseguirmos identificar, né, em cada povo, né, os seus traços específicos e convivermos daquela forma, a gente vai conseguir não só, né, fazer melhores negócios, né, não só administrar melhor as nossas empresas, mas conviver melhor como povo, como nação. Né? Então, essa é a ligação que nós gostaríamos de estabelecer realmente. Né? O que foi feito no ambiente comercial, o que foi feito no ambiente de negócios, pode ser feito de uma forma geral em todos os aspectos do relacionamento humano. Né? Pode ser desenvolvido entre nações também. Interessante que ele comentava o aspecto do feminino também, como os povos, né, tratam de uma maneira diferente o feminino. Nós temos, né, e Benjamin citou vários exemplos, né, de como a nossa cultura trata ainda a mulher com diferença, mas como há diferenças significativas também entre as diferentes culturas sobre de quanto a liberdade se dá à mulher. E olhem que interessante, ele usa às vezes essa expressão, né? Liberdade se dá, como se a gente desse a liberdade, né?
Aí nós observávamos também um anúncio esses dias na televisão, e ele falava, né? Na verdade era uma propaganda justamente chamando a atenção para esse aspecto, né? E ela dizia: não sou forte para uma mulher, eu sou forte. Né? E mostrava uma mulher bonita numa posição que transmitia uma certa imponência, né? Uma autoridade realmente, e chamava, né, a atenção para esse fato. Como a gente diz, como seria natural para algumas pessoas pensarem, né? Sou forte para uma mulher. Não, né? Sou forte, né? Não faz diferença nenhuma. Me lembro também de uma situação que me chamou a atenção a respeito dessa situação de lidar com o feminino, né? Um preconceito muito simples, mas comum entre muitos homens, de que mulher não sabe dirigir bem. Porque minha sobrinha me contava, ela chegou numa garagem para estacionar o carro, né? E o cara olhou para o espaço, olhou para o carro dela, né, e perguntou: como é que você dirige? Né? E ela, mais que depressa: eu dirijo que nem homem. Né? Quebrou, desarmou o rapaz, né? Aí ele ficou: tá bom, né? Mas a gente percebe, né, que cada cultura tem os seus aspectos, né, de lidar então com o feminino, com a autoridade, com as pessoas em geral. E nesse sentido, a partir do instante que a gente começa a compreender o próximo, que a gente faz esse esforço de aproximação, a gente consegue ir se notando, dando-se conta, né, dessas diferenças, e consegue passar a lidar com elas. Se nós fizermos um esforço consciente de fazermos isso ao nosso derredor, porque nós estamos falando aqui de culturas, né, de nações, mas isso pode se extrapolar também para a convivência pessoal, para a convivência individual. Né? Da mesma forma que foi estudado com um propósito de se obter lucros, né, comerciais na administração de empresas, porque uma grande dificuldade que se encontrava logo que começou a globalização da economia era justamente se pegava, né, um grande administrador aqui, por exemplo, né, e mandava-se para um outro país. Então imaginemos um contraste, para fazer um exemplo bem simples, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, que é um exemplo que facilita a nossa realidade de compreensão. A nossa maneira de lidar com o tempo, que é outro aspecto que ele analisa bastante. O americano tem um traço de pontualidade muito maior do que o brasileiro. Né? O brasileiro, muitas vezes, 15 minutos de atraso não é nem considerado atraso, né? Ainda está dentro, né, de um padrão de civilidade. E para o americano, às vezes, ele é mais rígido. Outros povos são ainda mais extremos nesse ponto. Né? A gente costuma falar muito da pontualidade britânica ou da pontualidade suíça. Então, nessa pesquisa, né, ele aponta dados do seguinte: por exemplo, se você vai lidar com um brasileiro, se você marcar um encontro, né, de negócios e ele chegar 15 minutos atrasado, não fique bravo, não faça cara feia, porque ele não está se sentindo atrasado. Né? Você pode perder um negócio, ou pode, né, perder uma oportunidade, porque você está partindo do seu ponto de vista, da sua maneira de ver o mundo, enquanto que ele, né, se sente correto naquele aspecto. Aí ele vai comentando vários aspectos que chegam a ficar cômicos, né? Porque a nossa flexibilidade em relação ao tempo é tão grande que ele comentava, né, alguns detalhes tão comuns aqui. Por exemplo, se você convidar alguém para um evento social, então você pode esperar de 1 até 2 horas de atraso. Se você pedir para confirmar, muitas vezes o brasileiro confirma que vai e não vai. Né? Ou às vezes ele diz que não vai e acaba indo. E também é comum, né, coisas tudo que são às vezes quase que impensáveis, né, para a cultura daqui. E outras vezes, né, ele vai e ainda leva mais 2 amigos, né, que é outra coisa que o pessoal se choca, né? Parece tudo contadinho, os lugares na mesa estão certinhos, né, tudo mais organizado, mais rígido. Então a gente observa essas diferenças, né, e quando a pessoa vai tomar a sua perspectiva, né, ela precisa ter a noção de que a minha perspectiva tem que ser a do outro. E aí a coisa começa a fluir, aí a coisa funciona. Né? A recomendação que eles davam, por exemplo, então, tudo bem, né? Isso é um período de um treinamento, vamos dizer assim, né, para executivos. Então você vai fechar um negócio. Então você marcou o encontro para as 11 horas, não imagine que você naquela primeira hora você vai fechar o negócio. Né? Não marque, então, uma entrevista para as 11 horas e outra para 1 hora, não. Imagine que você vai conversar aquela primeira 1 hora, é só uma aproximação, provavelmente vão te convidar para almoçar, e depois do almoço, né, depois de um cafezinho, é que vai haver uma conversa, né, onde o negócio vai ser fechado. Então não marque 5 compromissos na mesma tarde, porque não vai funcionar, você não vai fechar nenhum deles, né, e a coisa não vai se desenvolver. Então, com detalhes tão pequenos, né, que para nós sempre era a questão do tempo. Olha só, foi só uma dimensão, né? Ele estudou 5, nós mencionamos outras 2 e aqui nos detivemos na questão do tempo.
né? Simplesmente nessa dimensão, nós vemos todos os inconvenientes que podem se causar, né? Simplesmente por não se respeitar esse aspecto. Então, imaginem no nosso dia a dia, né? As pessoas têm, de um estado para outro existem diferenças culturais. Né? De uma família para outra, né? Seja por questões ancestrais, seja por que for, existem essas diferenças. Então, nós precisamos observar a realidade do outro, né? E procurar lidar, né? Ou, se a gente for, né, tiver necessidade de fazer algum julgamento, alguma avaliação, que a gente leve em consideração tudo isso. Né? Da mesma forma, né, os povos precisam ter, as nações precisam ter esse mesmo cuidado. Né? Respeitar a diplomacia, né, usa isso muito, tem isso muito presente. Né? Que a gente não pode agir como se fôssemos os donos da verdade. Nós precisamos respeitar a necessidade do outro, né? Mas até o protocolo e assim por diante. Então, a nossa proposta simples que a gente falava era justamente fazer essa ligação. Quando a gente fala, né, em termos de compreensão, de tolerância, de solidariedade entre as pessoas, entre os povos, as coisas podem e devem, né, começar pelas coisas simples, pelo pragmático, pelo prático, que são simplesmente observar essas noções simples. Há diferenças entre todas as pessoas, entre os povos, entre as culturas. E se dando conta disso, a gente deve então, né, se dar conta, preciso entendê-las, preciso compreendê-las, preciso identificar quais são e, né, agir de acordo. Assim a gente consegue conviver, com certeza, né? Se a gente tiver essa preocupação, tiver esse foco, a gente vai conseguir viver com mais paz, com mais solidariedade e tolerância, como é, acredito, né, do interesse de todos nós, como é para o bem de todos nós. Então, basicamente, era essa a nossa, como a gente diz, né, nossos apontamentos ligeiros aqui. Muito obrigado.